Rose, a palavra é sua. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de julho de 2023, para a realização da nossa palestra pública das quintas-feiras, né? E todas as quintas, com raras exceções, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 24, que é o capítulo que tem por título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E nos coube, na noite de hoje, o estudo dos itens 8, 9 e 10. Não vales ter com os gentios. Muito interessante, todo esse capítulo é muito interessante. Alguns companheiros já vieram anteriormente conversar conosco sobre os itens anteriores, e dando continuidade, nós vamos ampliando esses conhecimentos que esse capítulo pode nos oferecer. Então, para começarmos aqui, eu vou partilhar a tela com vocês. E vamos lá. Eu acredito que todos vocês estejam vendo, não é? Estão vendo, Denise? Sim. Sim. Estamos vendo. Então, que ótimo que todos estão vendo. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo da noite de hoje. Só isso. Tudo bem? Todo mundo vendo? Está Capítulo... ótimo, Rose. O que ela Está falou? ótimo. Está ótimo. Capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire, itens 8 a 10. Ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Seria realmente um despropósito nós pegarmos a luz, não é? No caso aí, o candeeiro, e colocarmos debaixo de uma mesa, dentro de uma gaveta, debaixo de um armário. Porque a luz, então, não teria utilidade. Continuaríamos todos na escuridão. Então, quando nós estamos num ambiente escuro, qual é a ideia principal? Colocar a luz no mais alto que tivermos do ambiente onde nós estamos, para que essa luz se espalhe por todo o ambiente e todos possam ter uma boa visão. É assim que nós sempre fazemos, né? Esse é o importante, é manter a luz de modo que todos possam enxergar bem. Caso contrário, não haveria utilidade. Esse é o ensino de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 15. E a gente vai compreender como é que o que o mestre queria dizer com esses ensinos. No Livro dos Espíritos, na questão 619, que está no livro 3º, no capítulo 1, Origem e Conhecimento da Lei Natural, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? Ele quer saber se todos os homens têm o mesmo direito, ou se o direito de conhecer a lei de Deus foi dado só a alguns homens em detrimento de outros. Porque era muito comum, naquela época, não é, as religiões tradicionais buscarem deixar algumas pessoas na escuridão, certo? E a outros que eles consideravam mais privilegiados, esses podiam conhecer. Então, Kardec, quando faz essa pergunta, ele faz baseado na situação da época e no que a religião vem apresentando ao longo do tempo. Para alguns,
o esclarecimento. Para os outros, era mais interessante que permanecessem na ignorância. Daí Kardec fazia essa pergunta. E os espíritos respondem o seguinte: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, os espíritos dizem: não, não, não. Todos podem conhecê-la, mas nem todos vão compreendê-la logo, imediatamente, rapidamente. E aí ele faz essa observação, que os homens de bem, os homens estão sempre procurando fazer tudo direitinho, os homens estão se esforçando por melhorar, e aqueles que decidem estudá-la, porque se investigá-la é no sentido de estudá-la. Aqueles que decidem estudá-la, investigá-la, pesquisá-la, refletir sobre ela, esses são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, aí os espíritos fazem uma outra observação. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Olha que interessante. Porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, imediatamente, todos podem conhecê-la, mas só um grupo irá compreender essa lei mais rapidamente. Os homens de bom coração, os homens de boa vontade e aqueles que desejam investigá-la, estudá-la. Agora, no futuro, todos a compreenderão um dia. Porquanto é forçoso é que o progresso se efetue, porque ninguém pode deter o progresso, porque o progresso é inexorável. Inclusive aquele que diz: não quero saber, isso é assunto que não me interessa. Um dia terão que compreender essa lei, e a lei do Senhor. Em Lucas, capítulo 8, versículo 17, Jesus diz assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Quando a gente diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo, isso é uma grande verdade. Porque essa questão 619, ela está baseada nesse ensino de Jesus, que está em Lucas. Vou repetir a questão 619. O meu livro dos Espíritos é um pouquinho diferente dali. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem imediatamente. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Está na questão 619. Mas olha o que Lucas escreve. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. É o que está aqui no Livro dos Espíritos. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, a questão 619 está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 17. Todos os homens a compreenderão um dia, porque nada pode ficar eternamente oculto. Essa história dos mistérios divinos, um dia os homens conhecerão esses mistérios. Continuando aqui, o que está oculto hoje, assim permanece em decorrência da nossa ignorância. Lembra que está escrito no Livro dos Espíritos? Os homens de bem, os que desejam pesquisá-la, estudá-la, são os que melhor a compreendem. Então, se hoje, ou durante mais algum tempo, nós
não conhecermos, não conseguirmos descobrir, né, a lei divina, compreender essa lei, não é porque Deus não deseja que nós conheçamos. Não é porque Jesus quer manter alguns mistérios, e sim porque nós somos ignorantes. Então, se existe alguma coisa ainda oculta na lei do Senhor, é porque nós ainda não tivemos capacidade de compreender. Essa ignorância no sentido de que não sabemos. Então, o que está oculto, assim permanece em decorrência da nossa ignorância. Conforme formos progredindo, estudando, melhorando. Lembra de Kardec? Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Falamos isso hoje durante o nosso estudo do livro Diversidade dos Carismas, o quanto é importante estudar as questões relativas ao emocional, ao psicológico do ser humano, que a partir do momento que começarmos a estudar essas questões, as revelações chegarão em relação àquele tema. Como oferecer um jantar com todo o requinte para um bando de cães? Uma comparação. Eles saberão apreciar aquela mesa, com aquela bela toalha, com aqueles pratos de porcelana, com os talheres de prata, né? Candeeiros acesos de ouro, vamos dizer assim. Toda aquela. Vamos falar até de um jantar mais simples, né? Que alguém possa oferecer para o companheiro, né? Com taça de vinho, taça de água, tudo arrumadinho. Os cães poderão apreciar a beleza e elogiar aquele que os convidou? Claro que não. Claro que não. Então, é a nossa ignorância que não nos permite receber maiores revelações vindas do alto. Não saberão apreciá-la. Tanto é assim que Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando os homens buscarem se aproximar do Senhor, quando os homens buscarem estudar, conhecer verdadeiramente a lei de Deus, quando estes se converterem, então o véu que os mantém na escuridão será retirado. Que véu é esse? O véu que nos mantém na cegueira, na ignorância. Nisso está a justiça e a misericórdia do Senhor. Justiça é justo porque ainda não temos capacidade. Como se revelar, como oferecer um banquete a alguém que não tem nenhuma capacidade de ver aquilo, valorizar aquilo. Então, é justo que as revelações não cheguem a nós de uma maneira mais rápida hoje, porque ainda não temos capacidade de compreendê-la. E a misericórdia do Senhor também. Por quê? Como vemos, e todos sabemos disso, um conhecimento ao alcance de alguém inabilitado, só problemas lhe traz. Não é verdade? Você oferecer, você mostrar, você apresentar
um conhecimento que não possa ser verdadeiramente compreendido e utilizado. Alguém totalmente inabilitado, só problemas lhe traz. Tem um ditado de um filósofo alemão, eu acredito que seja Goethe, onde ele diz assim: a pior coisa que existe é a boa vontade aliada à ignorância. Por quê? Eu já vi o palestrante, ele usou esse exemplo assim. A sua máquina de lavar, que você adora e eu gosto também muito, quebrou. E aí você diz assim: vamos chamar um técnico, um especialista, alguém que conheça a mecânica da máquina de lavar. Aí o marido vira e diz assim: ah, mas a visita de um mecânico é muito cara, e ainda tem as peças para se comprar, que mais caro ainda vai fazer o serviço. Deixa comigo, e eu vou resolver esse problema. Só que esse nosso companheiro, o marido aí, ele nunca nem apertou o botão da máquina para ligar. Ele não conhece nada, mas está cheio de boa vontade para resolver o problema na máquina, para economizar um pouquinho e para ajudar a esposa. E ele desmonta a máquina toda. E as peças ficam espalhadas no chão da nossa área de serviço. Depois, ele diz assim: mexe aqui, mexe ali, mexe aqui outro, vamos montar. Aí ele olha assim e diz: por onde eu vou começar? Ele não sabe. No fim da história, ele faz duas máquinas. De uma só, ele faz duas. Entendeu? Então, a pior coisa que existe é isso. É a boa vontade aliada à ignorância. Você colocar alguém que não tem a mínima capacidade, que não conhece nada daquele trabalho, vai colocar as mãos ali, não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode até provocar um desastre. No caso da eletricidade, né? Alguém que é totalmente leigo em relação à eletricidade resolve consertar, fazer uma reforma na instalação elétrica da sua casa. Pode tacar fogo da casa. Daí a citação de Paulo, que Paulo fez anteriormente, né? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ele diz: aqueles que se converterem ao Senhor, que tiverem um sentimento reto, de um coração voltado para o bem, aí sim, esse sabe como trabalhar. Então, se ele receber uma revelação, ele vai utilizar daquilo de modo justo, como técnico da máquina de lavar. Ele pode até não ser muito simpático, está aborrecido por algum motivo, no dia que vai à sua casa. Ele pode até cobrar caro, mas ele vai saber desmontar a máquina e localizar o defeito, e depois fazê-la funcionar para que ela seja útil a todos nós. É também um processo evolutivo de aquisições paulatinas e progressivas. Então, conforme nós vamos nos reformulando a nossa conduta, conforme nós vamos adquirindo conhecimento paulatinamente, vai se estabelecendo um processo evolutivo de aquisições paulatinas, gradativas e progressivas. A revelação nunca pode vir de uma vez só. É preciso ter paciência e também aliar essa paciência à boa vontade e ao esforço. Não adianta, não é? Porque não adianta esconder totalmente. Ah, eles não têm capacidade de conhecer. Então vamos esconder.
como muitas vezes, quando eu iniciei a nossa reflexão, eu falei, né? Era muito comum, baseado nessa pergunta de Kardec, né? Da questão 619. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Porque nós sabemos, algumas doutrinas, né, tinham essa ideia. A revelação é para poucos. E assim será. Não adianta esconder. Não se pode esconder algo de todos, nem por muito tempo. É a lei da evolução. Com o tempo, as coisas irão sendo reveladas. A evolução do homem passa necessariamente pela busca do conhecimento, como dizia esse filósofo chinês Sun Tzu. A nossa evolução passa necessariamente pela busca do conhecimento. Então, não adianta esconder tudo, sempre, da grande maioria, alegando que essa grande maioria é ignorante. O que é verdade, mais cedo ou mais tarde, se universalizará. Há encarnados e desencarnados para divulgá-lo em todas as partes do mundo. Olha a questão da doutrina dos espíritos. A terceira revelação veio através dos espíritos. A primeira revelação foi baseada em um homem. Foi baseada em um homem, Moisés, o grande legislador. A segunda, também, em Jesus. Mas a terceira veio através dos espíritos. Então, a verdade, por mais que se demore para ser revelada, cedo ou tarde ela se universalizará. Porque se os encarnados não fizerem com que essa verdade apareça, os desencarnados farão. Então ninguém conseguirá esconder a candeia propositalmente debaixo do alqueire. Kardec vem também falar conosco sobre essa candeia, né, sobre o alqueire. Então, Kardec explica o seguinte: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire. Então, qual é a explicação de Kardec? Os conhecimentos espirituais não devem ficar ocultos egoisticamente, mas divulgados em benefício de todos. E como nós já vimos, esses conhecimentos serão divulgados paulatinamente, de acordo com o grau de evolução dos espíritos. Então, cabe a nós fazermos esforços para que a cada dia mais conhecimentos possam ser revelados. Candeia sobre o alqueire é ocultar as verdades para dominar o povo. Assim, ao longo da história, foi feito muitas vezes, né? Ocultando as verdades para poder dominar o povo. Quanto mais o povo for ignorante, mais fácil será a sua dominação. Isso é feito até hoje, né? Até hoje. E é revesti-las de mistérios e dogmas, cujo exame muitas religiões proíbem. Então, quando você reveste essa verdade de mistérios e de dogmas, elas ficam mais ocultas, aí se transformam naqueles mistérios divinos que Deus não proibiu a nenhum de nós de conhecer. Ele proibiu. Tanto que, voltando à questão 619, os espíritos dizem: todos podem conhecer suas leis, mas nem todos a compreendem. É claro, pelo grau evolutivo, mas todos devem conhecê-lo. Mas muitas religiões do passado
E muitas sociedades, governos atuais ainda, né? Nós podemos dizer assim, que não são só as religiões, mantêm essa verdade revestida de mistérios e dogmas para que as pessoas possam permanecer na ignorância. E aquele que se mantém na ignorância facilmente é dominado, facilmente é conduzido. Assim também vamos fazendo aqui um puxado, esticando um pouquinho mais a linha, em relação às questões espirituais. Porque muitos hoje porque muitos de nós ainda sofremos hoje com os processos obsessivos. Porque muitas vezes não buscamos essas verdades, porque muitas vezes essas verdades foram ocultas de todos nós. Então, isso tudo favoreceu. E hoje muitos de nós passamos por momentos difíceis porque muitas dessas verdades nos foram ocultadas. Mas a doutrina espírita, ela vem revelar essa verdade para nós. Basta que queiramos conhecer. Basta que tenhamos vontade de estudar. Nada há secreto que não venha a ser conhecido. Isso não significa que o homem pode conhecer hoje todos os mistérios. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Nada secreto que não venha a ser conhecido. Isso não significa que o homem pode conhecer hoje todos os mistérios. Como nós vimos anteriormente, não. Não podemos. Questão 619 de novo. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, algumas coisas ainda ficarão ocultas. Porque nós não teremos condições de conhecê-las. Então, nada há secreto que não venha a ser conhecido. Mas isso não significa que o homem pode conhecer hoje todos os mistérios. Nada há secreto que não venha a ser conhecido. Significa que o homem conhecerá um dia todos os mistérios. Um dia conheceremos todos os mistérios. Não podemos conhecê-los hoje, mas um dia nós os conheceremos. E isso será muito mais rápido, dependendo de cada um, do esforço que cada um está fazendo para se melhorar. A semeadura das verdades, né? A semeadura das verdades. Cada coisa tem de vir na época própria. Fora da estação, a semente lançada à terra não germina. Então, tudo tem seu tempo. A verdade será revelada, mas tudo tem seu tempo. Agora a gente vai entrar nesse capítulo 24, item 8, que está lá em Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7. Jesus disse, não vá de ter com os gentios. Aí, dependendo de tudo isso que nós já dissemos até agora, que o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para a gente até agora, vai parecer uma contradição. Porque os discípulos de Jesus ouviram as verdades de Jesus e tinham, né, a intenção de revelá-las. Mas aí o mestre chega e diz assim, não vá ter com os gentios. Aí parece assim, mas eu não estou entendendo. Se Jesus é o revelador, se nós estudamos, aprendemos que tudo deve ser revelado a todos,
Porque Jesus disse para os seus discípulos que eles não deveriam manter contato ou procurar os discípulos. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, e diantes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Eram os hebreus. Eram o povo escolhido. Ele disse isso. Não procurei os gentios. E diante em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí vai parecer o quê? Ah, Jesus tinha prediletos. O povo hebreu, o povo escolhido, eram os prediletos de Jesus, os gentios. Ah, os gentios eram o povão. Jesus não olhava para eles. E aí Jesus ainda diz: e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mas só para os hebreus? Para os gentios, não. Não estou entendendo muito isso que Jesus está dizendo. Se a revelação é para todos, por que para os gentios, não? Só para os hebreus, só para aqueles que eram os escolhidos. Vamos ver se é bem assim mesmo. Por que não ir aos gentios? Por que Jesus faz essa observação aos seus discípulos? Sabia Jesus que era preciso fixar seus ensinamentos entre os judeus inicialmente. Inicialmente. E sabia também, como ele tinha uma visão perfeita do futuro, que oportunamente surgiriam outros seguidores que se encarregariam dessa tarefa, como Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Então, Jesus, de maneira nenhuma, excluiu os gentios, os pagãos, os romanos, os gregos, os árabes, todos aqueles que não adoravam o Deus único das revelações, das verdades. Mas, inicialmente, era preciso fixar seus ensinamentos entre os judeus inicialmente. Havia uma pedagogia, havia uma organização a ser seguida. E ele sabia que no futuro, não muito longe, outros seguidores dele iriam se dedicar a levar essa luz, essa candeia, também para os gentios. E um deles já estava encarnado. Era Paulo de Tarso. Deveria ser criança ainda, mas um espírito já preparado para fazer essa tarefa. Outro ensino de Jesus, que também é um pouquinho estranho, né? Que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Lembra aquele exemplo que eu dei do jantar? Jantar elegante, que os cães não saberão apreciar? Jesus também falou algo assim. Não, na realidade, sou eu que copiei de Jesus, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Parece polêmico. Parece também que Jesus está separando novamente pessoas. Quem pode, quem não pode receber os ensinamentos. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Refletindo sobre o ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 6. Hoje em dia, nós precisamos fazer a mesma coisa quando divulgamos o Evangelho, isto é, espalhamos a luz. Aqueles que estão famintos e sedentos de justiça, devemos dar todas as oportunidades para conhecer e aprender a vontade de Deus. Então, quando nós estamos espalhando a luz, nós temos que ter a capacidade de observar.
Aqueles que se aproximam, que mostram interesse, a esses devemos oferecer candeia, incentivá-los, abraçá-los, envolvê-los, dar todas as oportunidades para conhecer e aprender a vontade de Deus. Mas aqueles que já mostraram sua falta de interesse nas coisas espirituais, estes não devem e não podem ser forçados a obedecer. Porque a gente tem essa empolgação, né? Nós precisamos respeitar. Olha aí, não jogueis pérolas aos porcos. E Jesus traz para a gente lá em Mateus capítulo 7, versículo 6. Há pessoas que não estão interessadas agora em conhecer o Evangelho. E nós, muitas vezes, ficamos o quê? Insistindo, nos tornamos até, às vezes, obsessores. Não, você tem que ir à igreja, você tem que ir à casa espírita, você tem que estudar o Evangelho. Queremos dar surra de Evangelho, queremos que todo mundo abrace aquela religião. E não respeitamos o livre-arbítrio daquelas pessoas. Eles não podem ser forçados a obedecer, não podem ser forçados a seguir a religião que nós seguimos, porque nós achamos que é a melhor religião do mundo. Eles não estão, naquele momento, preparados para ver a luz, para aceitar a luz. Então, como disse Jesus aqui, não deis aos cães, Jesus estava ofendendo ninguém, tá? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Essas pessoas não saberão avaliar, não saberão dar o valor verdadeiro àquele tesouro. Elas já mostraram várias vezes que, no momento, não estão interessadas nas coisas espirituais. E nós devemos entender isso, respeitar o livre-arbítrio, porque eles não podem ser forçados a obedecer. O que pode acontecer é até o contrário, como no passado acontecia. As pessoas, na Idade Média, muitas vezes, eram obrigadas, até sob tortura, seguirem aquela religião. E lhes era apontada como a melhor. E muitas delas, por causa disso, passaram a ter um verdadeiro horror da palavra religião, da palavra Deus, do nome de Jesus, se tornaram ateus, se revoltaram. E até hoje esses espíritos, muitas vezes, dizem que não venha lá com suas religiões para cima de mim. Porque são pessoas que ficaram até, espíritos que ficaram traumatizados por terem sido obrigados a seguir uma religião que eles não compreendiam, que eles não era deles. Então, foram obrigados, até com o risco da própria vida, e muitos morreram por causa disso. E esses espíritos carregam esse trauma até hoje, de uma religião. Não querem ouvir falar de Deus, de Jesus, de amor, de nada disso. Porque não tiveram o seu livre-arbítrio respeitado. Porque as ideias são como sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Está lá no Evangelho, no capítulo 24, item 10. Está lá. Lembra quando Jesus disse que os discípulos primeiro procurassem os judeus, que os discípulos não fossem ter com os gentios, porque ele sabia que naquele momento eles não estavam preparados para aceitar, para compreender. Então, eles deveriam o quê?
concentrar seus esforços em fixar os ensinamentos perante o povo que já aceitava a ideia de um Deus único. Porque as ideias são como sementes, não podem germinar antes da estação própria. E não apenas na estação própria, é necessário que haja um terreno preparado para receber essa semente. Em todos os tempos, os homens foram criativos, trabalhando, estudando, promovendo seu progresso, assim como aprimorando toda a civilização ao qual pertencem. Então, com o passar do tempo, dos séculos, os homens foram estudando, conhecendo, criando suas invenções para facilitar a vida da sociedade, né? No século em que ela vivia, promovendo seu progresso. Assim surgiu, né, a invenção do avião, do rádio, da luz, da máquina a vapor. Temos aí, olha só que maravilha a tecnologia. Então, em todos os tempos, nós tivemos esses homens trabalhando. A mente é a mãe geradora das ideias, através do seu processo de criatividade. Para que uma ideia se concretize, lembra que Jesus falou? O objetivo primeiro dele foi o quê? Fazer com que aquele pensamento se fixasse na mente do povo hebreu. Então, para que uma ideia se concretize, é preciso que haja uma exposição racional, transparente e compreensível para o todo, para toda a coletividade. Sem uma exposição racional, transparente, fica difícil a gente assimilar uma ideia e aceitá-la. Lembra quando Kardec fala da fé raciocinada? Visto isso, concluímos sobre a necessidade do crescimento intelectual, moral e espiritual dos homens. Sem crescimento intelectual, moral e espiritual, como fazer uma exposição racional, transparente e compreensível para todos? De fácil assimilação para as pessoas? Impossível. Tudo nos é ofertado pelo Pai Criador. Porém, cada ideia tem sua aplicação segundo a sua concepção. Tudo tem tempo, época e lugar determinado para germinar, crescer e frutificar. Assim como observamos na natureza pródiga e acolhedora a obediência às leis do progresso. É preciso ter paciência, é preciso compreender. Todos nós temos direito a conhecer a lei do Senhor. Todos nós. Mas cada um vai compreender essas leis de acordo com o tempo, de acordo com o seu próprio esforço, de acordo com o progresso que cada um de nós faz dentro do tempo certo. Também as ideias renovadoras e criativas, revolucionárias ou progressistas, procedentes da mente do homem, sempre em evolução, obrigatoriamente sofrem o mesmo processo, porque passa a semente do majestoso carvalho, germina, cresce e frutifica. As ideias devem proporcionar a toda a humanidade a oportunidade de crescer e produzir muitos benefícios, servindo aos homens como abrigos para defendê-los da ignorância. Então, daí a importância dessas ideias. Ideias que crescem dentro de um tempo certo, produzindo benefícios espirituais, morais. Ideias essas que vão ser como abrigos para nos defender da ignorância, procurando dispersar-lhes os frutos originados das sementes lançadas em terrenos devidamente preparados pelo progresso. Porque assim não haverá dor, não haverá sofrimento, tudo vai caminhar
direitinho, né? De forma tranquila, paulatinamente. Assim, os cuidados tomados pelas gerações levarão o nosso planeta Terra para uma posição melhor em relação à prática da fraternidade. Essa fraternidade que todos nós aguardamos tanto, não é? Nós vemos no dia a dia tanta coisa errada, tanta dor, tanto sofrimento, tanta violência. Por quê? Porque a ignorância ainda está aqui entre nós. Porque nós ainda não conseguimos, como a semente, crescer e produzir muitos benefícios. Benefícios esses que nos proteja, nos defenda da ignorância. Daí a importância de nós buscarmos nos esforçar, como diz a questão 619 do Livro dos Espíritos. Todos os homens conhecerão a lei, mas somente os homens de bem, os que desejam, estudam essas leis, são os que melhor a compreendem. E assim poderão criar esse abrigo para a humanidade. Quanto mais nós nos dedicarmos a estudar as revelações que vêm do alto, a conhecer, a colocar em prática os ensinos de Jesus, os benefícios serão maiores. E quanto mais benefícios a sociedade produzir, menos dores, menos a ignorância conseguirá nos ferir. E desse jeito, o nosso planeta irá caminhando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, aonde a luz se fará mais forte e alcançará muitos mais homens. Para a gente encerrar, eu só vou ler um pedacinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 10, no segundo parágrafo, e diz assim, do capítulo 24, item 10, segundo parágrafo. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Então Jesus se preocupou primeiro com o quê? Com o povo da casa de Israel. Mais tarde, os gentios seriam atendidos. Hoje, as ideias se universalizam, espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte. E todos os homens são irmãos. Então, hoje, a luz não vem mais para o povo da casa de Israel e os gentios não ficarão para o futuro. Hoje a luz vem para todos nós. Para todos nós. O evangelho está aí para todos nós. A doutrina está aí para todos nós. E não existem barreiras para impedir a sua disseminação. Por quê? Porque ela tem o seu foco em toda parte, porque todos os homens são irmãos. Então, por mais que nós, às vezes, tentemos deter essa luz, nós não conseguiremos. E ai daqueles que tentarem, porque para esses haverá muita dor e ranger de dentes. Então, hoje, nós precisamos aceitar essa luz e nos esforçarmos para sermos seus disseminadores. Então, eu agradeço aqui a presença de vocês, meus amigos, e espero que vocês possam ter
compreendido um pouquinho mais o que eu trouxe para a gente do estudo de hoje. E eu agradeço a Deus, a espiritualidade amiga, a oportunidade desse trabalho. Obrigada a todos. Nós é que agradecemos, Rose, aos seus esclarecimentos, a sua boa vontade, né, em compartilhar conosco mais um estudo, né? A gente gosta muito de te ouvir, de te acompanhar, e nesses tempos todos que a gente tem estudado junto, a gente tem aprendido bastante. Obrigado, tá? Então, nós encerrando aqui a nossa palestra da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Alberto Oliveira que encerre com peça permissão, né? Encerrando a noite, os trabalhos da noite de hoje, esses estudos e toda essa palestra que muito nos auxilia. Tá bom? Alberto, por favor, querido. Encerrando o ciclo de estudos deste dia de hoje, desta tarde e noite, agradecido, Senhor, por por todos esses ensinamentos, por todos esses aprendizados que foi disponibilizado pelo seu enviado Jesus e que, pela tutela do Mestre de Luz, vieram todos os mensageiros de todas as revelações a nos auxiliar com entendimentos que permitiu que a luz se fizesse, que a verdade pudesse ser compartilhada, que possamos nos multiplicar, sermos multiplicadores desses ensinamentos do Mestre, para que a luz se faça, para que a luz se espalhe, se possa ser espargidas em todas as direções e chegue àqueles corações que estão preparados para recebê-las. E aqueles que ainda não encontram-se capazes para tal luz, o Senhor, acima de nós, tem o seu tempo de espera, que é a eternidade. Portanto, façamos o que nos cabe como homens de bem, divulgando o Evangelho, colocando a luz à disposição de todos que buscam ou que querem, e que possamos nos fortalecer neste caminho trazido pelo Mestre Jesus, porque Jesus é o Evangelho vivo de Deus. Ele veio trazer aquilo que o Pai Celeste deseja que possamos ter em nossas mãos, o conhecimento, a moral elevada, e que essa luz deste conhecimento, desta moral, se faça em nossas vidas e possamos iluminar a todos ao redor, que possamos, como farol, poder ser o norte, poder ser a referência, o exemplo, o bom exemplo para todos que querem seguir o caminho do bem, da caridade, do amor, da fraternidade. Portanto, Mestre, muito obrigado. Que vós, que por sua renúncia pudemos ter todos esses ensinamentos, e agradecidos a essa espiritualidade, seareiros de Jesus, falangeiros de Maria, que nos auxiliam, nos amparam, que nos permite darmos os passos à frente em direção à luz. A todos os mensageiros de Deus que trabalham na pátria espiritual em prol do avanço da humanidade. Agradecidos estamos a todos esses benfeitores que, com a luz do Cristo, realizam essa disseminação através de todos nós que estamos aqui encarnados. Que sejamos os refletores, os espelhos que possam refletir esta luz, e que estejamos com Cristo, hoje, agora e sempre.
em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Alberto. Então, meus amigos, desejo uma boa noite a todos, de muita Boa noite a paz, todos. de muita luz, e que possamos Boa noite. continuar estudando esses ensinos de Jesus, na certeza que dias melhores virão, com certeza. Né? Ó, Com certeza. Boa Obrigada, noite. Rose. Boa noite. Obrigada, Boa amiga. noite, para Rose. todos. Boa Boa noite. noite. Muito. Fiquem em paz, que o Senhor nos Beijo, abençoe. Tchau. Beijo Beijo para a todos. Beijo para todos. Rose, que brilhe a Bom vossa luz descanso. sempre. Muita luz. Muita Brilhe a luz para vossa todos. luz sempre.